Bom, boa noite. Então, nós estamos aí, 19 horas e 1 minuto, e veio o convite aqui para o senhor Benedito, não sei se ele viu ainda, mas eu vou começar então a apresentação, e chegando, ele vai falando, tá? Nós estamos na penúltimo encontro nosso penúltimo encontro, que fala sobre o que é a MO International e o trabalho dela, tá bom? Porque nos primeiros 4 encontros nós nos preocupamos em falar sobre o problema da previdência social e como nós podemos contornar esse problema, né, da previdência ser uma pirâmide, ou seja, ela ser insustentável a partir de investimentos. Investimento em quê? Em ações que paguem dividendos, ou seja, lembrando lá os conceitos de ativo e passivo, então nós vimos que nós podemos criar renda passiva através de dividendos, com isso suprir nossas necessidades financeiras no futuro. Só que o diferencial desse projeto, para mim, sim, foi um grande prazer nesse projeto, foi nós podermos incorporar também a questão do cuidado com a saúde, tá bom? Porque se você não pensa no seu futuro financeiro, o futuro pode ser bem desagradável, bem duro, bem triste para você. Agora, se você também não pensa que no seu futuro você depende da saúde para poder vivê-lo, também você pode ter surpresas desagradáveis. Então, eu vejo muito trabalhos visando a preocupação com a saúde, né? Hábitos saudáveis de alimentação, prática de atividade física, né? Tudo isso que é muito bom, mas que não se preocupa com a parte financeira. E vejo muitos cursos, inclusive, que tratam da parte financeira, muitos livros que tratam da parte financeira, mas não tratam da parte de saúde. Então, quando eu vi que Okada trabalhou muito intensamente com a parte de saúde e com uma visão diferente, porque ele pregava, né, que ele já faleceu, mas os textos deles pregam, que você, através da arte e da cultura, você consegue melhorar seu nível de saúde. Eu acho isso fantástico, uma abordagem muito diferente, né, do que eu, pelo menos, vi minha vida toda, né? Então, e ao mesmo tempo, o Okada também fala da parte financeira, como, né, quem acompanhou até aqui viu. Então, portanto, eu escolhi como referência base exatamente que foi o único pensador, filósofo, estudioso, como você queira chamar, que se preocupou com esses dois aspectos, né, que para mim são indivisíveis, assim como ele tratou, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco do trabalho da MOA, se o Benedito chegar. Se o Benedito Tati, ele é o presidente da MOA, ele tem mais de 40 anos de prática e estudo na área de medicina integrativa, agricultura natural, né, arte e cultura, que são os alicerces da MOA International, tá bom? Que é uma ONG que tem presença aí nos 4 continentes, em vários países do mundo. A sede dela é no Japão, tá bom? Mas aqui em São Paulo nós temos uma filial. E em vários pontos do país, inclusive no Espírito Santo, tem representações, tá bom? Então, isso aí, que é a International, ela foi criada pelo próprio Mokichi Okada, que nós temos trabalhado em falar sobre ele, né, ao longo aí dos nossos encontros, e posteriormente as pessoas que se identificaram com essa mensagem que ele passou continuam o trabalho dele. Tá? Então, é uma ONG, mas existem clínicas que fazem tratamento segundo o método de Okada. Existem locais, polos de produção de agricultura natural que seguem a técnica de Okada, tá bom? E locais que fomentam a arte e cultura através da escola Okada também. No final das contas, o método de Okada engloba tudo isso que eu falei, não é separado, tá? Não tem, então tem agricultura natural do Okada, e tem arte e cultura segundo Okada, e tem tratamento com bioenergia segundo Okada. Na verdade, Okada usava tudo isso ao mesmo tempo, é um estilo de vida, é uma forma de você viver com prazer e melhorar a sua saúde, tá? Então, vou falar um pouco
da MO International, e a gente, semana que vem, fechamos aí nosso projeto, tá bom? Complementando esses assuntos aí, tá certo? Então, vamos lá. Vou botar aqui para cá. Opa, ficar um pouco maior, deixa eu ver se eu... Não estou conseguindo. Aí, melhorou um pouco, né? Então, vamos lá. Então, aqui que a gente vai discutir, Instituto Terapêutico. Então, Okada, ele fala que o importante na saúde é a prevenção da saúde e não você tratar a doença. Aqui no Ocidente, a gente faz o quê? Quando a gente está com dor de cabeça, nós tomamos um remédio para dor de cabeça. Tá? No Oriente, a ideia é, por que você está com dor de cabeça? O que está desequilibrando o seu organismo para gerar uma dor de cabeça? Então, lá é muito importante a prevenção. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque todo medicamento é uma droga, né? Antigamente, inclusive, as farmácias se chamavam drogarias, né? Ou seja, onde faz droga, né? Então, por isso, quanto mais a gente puder evitar, melhor. Então, o remédio ele tem seu efeito, tem sua utilidade, senão ele não existia, mas sempre que a gente usa o remédio, a gente está colocando no organismo uma substância que não pertence a ele. Consequentemente, terá efeito colateral. Tá bom? E principalmente com uso contínuo, né? Tem pessoas que, infelizmente, elas se viciam em medicamento, como, por exemplo, o remédio para dormir. Tem pessoa que começa a usar, fica viciada em remédio para dormir, e esse uso pode levar até a uma depressão, e a depressão pede medicamentos para depressão, que hoje são menos agressivos, mas ao longo do tempo, vários casos de até pessoa chegar a perder a razão e cometer suicídio já são descritos na literatura, tá bom? Então, é sempre bom evitar. Então, os métodos de Okada, eles são não invasivos, tá? E aqui no Ocidente, né, no Brasil, principalmente, é muito conhecido o Reiki. Mas Reiki, em japonês, significa energia vital. Tá? Não é um estilo só de bioenergia. Então, seria o nome geral para as bioenergias. E o Okada, ele criou um estilo de bioenergia, ou um estilo de transmitir essa energia vital, ao qual, principalmente, né, no Oriente, mas aqui no Ocidente também é chamado como medicina integrativa, são formas de se atuar na melhora da saúde como um todo, tá bom? Então é isso que está mostrando aqui, né, na clínica, o médico fazendo investigação, aqui é o atendimento, as pessoas sendo atendidas na recepção, aqui passa uma enfermeira, geralmente, para ela poder monitorar, né, como é que estão os seus sinais vitais, passa no médico e depois vai para o tratamento com bioenergia, onde o médico acompanha esse tratamento. Então, um tratamento não invasivo, um método que, através da imposição da mão, se acredita canalizar a energia que está disponível, né, no ambiente, e através de um estudo de qual ponto deve ser canalizada essa energia e qual ponto tem ligação com a enfermidade que a pessoa está passando, dissolver-se a causa, né, a toxina, a sujeira que está no sangue causando essa doença e, consequentemente, restaurar a saúde da pessoa. Então, basicamente, de uma maneira simples, é nisso que se baseia o tratamento com bioenergia. Então, eu falei um tratamento não invasivo, tá? Então, aqui, terapia pela flor, né? Okada, e terapia pelo chá também, tá bom? Porque Okada, ele acredita que quando você tem contato com a arte, isso melhora teu estado de espírito. Realmente, né, a ciência já comprova que o organismo, quando ele tem sensação de prazer, ele libera dopamina, que é um hormônio que nos faz sentir bem. Então, através da flor, né, através da poesia, através do cinema, né, bons filmes, através da boa música, né, através da terapia do chá,
Então, nós adquirimos um estado de saúde superior, tá bom? Então, está aqui, por exemplo, na aplicação da TPO, que é terapia de purificação Okada. É a bioenergia que Okada estudou e sistematizou. Tá? Então, durante 10 anos, ele se deteve ao aprimoramento de uma forma de transmissão de energia que pudesse melhorar a saúde vital das pessoas, tá bom? Então, aqui no Brasil, a gente já deve ter visto algum de vocês falar sobre reiki. Tem também o passe, né? Que o kardecismo usa. Então, existem formas de bioenergia que nós, já em algum momento da vida, tivemos contato. E a TPO é a forma que a EMO usa, terapia de purificação Okada. Então, através de uma alimentação saudável, a alimentação é a base da saúde, a EMO se preocupa com o plantio de alimentos sem pesticidas, sem fertilizantes, para que tenha mais energia vital, tenha mais saúde. Consequentemente, seja a base da saúde das pessoas. Então, uma alimentação saudável é uma orientação do tratamento do Okada. Bom, então aqui está quanto à alimentação nutricional também, nas clínicas isso é prestado, mas Okada ele é bem flexível quanto a essa questão. Tá bom? Então ele fala muito a questão do alimento saudável. Naturalmente, essa questão passa a ser preenchida, passa a ser resolvida, melhor dizendo, quando você tem uma alimentação saudável. Bom, então aqui é interessante os voluntários. Essa palavra aqui é uma palavra-chave, porque durante nossos encontros, né, vocês vão se recordar, se não se recordarem, vou fazer agora com vocês esse lembrete, que nós discutíamos a importância do retorno à sociedade. Um retorno do quê? Um retorno de tudo que nós conseguimos. Então, conseguimos sim mérito nosso, mas o correto é que nós nos lembremos de devolver parte disso que nós conseguimos. Então, se você tem a saúde, graças a Deus, como muitas pessoas não têm, você pode oferecer parte do seu tempo para fazer algum trabalho social, ir a um asilo, por exemplo, e dar atenção às pessoas que estão lá, ler um livro no Instituto Braille, Instituto dos Cegos, por exemplo, né, já que eles não podem ler. Tem audiolivros, mas né, você pode ir lá, que livro você gostaria de ler, e oferecer aí 1 hora do seu tempo, lendo livro para eles, ou até mesmo conversando no asilo. Lá eles são muito sócios, têm necessidade, né, de conversar com pessoas diferentes, ou ir ao orfanato, dar atenção para uma criança. Então, isso não envolve dinheiro. Se tiver também, você pode fazer doação. Se tiver condição, né, faça doação também, que é doar parte do seu recurso financeiro em prol de quem precisa mais. Né? Mas se você não tem dinheiro, isso não impede também que o tempo, né, você pode oferecer uma parte do seu tempo através desses momentos onde você vai oferecer-os a essas pessoas. Você pode estar oferecendo também parte do seu talento. Então, tem uma conhecida que ela é cabeleireira, e ela vai todo mês ao asilo e corta cabelo de graça lá das pessoas que estão lá. Né? Podia ser também no orfanato, né? Mas eu já fui com ela até o asilo, e ela fez esse trabalho social. Tem um conhecido meu que ele é fotógrafo, ele foi também, registrou foto das pessoas lá, depois deu a revelação para essas pessoas das fotos. Né? Então, é o talento dele, ele é fotógrafo profissional, ele doou uma tarde de sábado, foi lá e ofereceu para as pessoas. Enfim, então a gente não precisa ficar milionário, né? Igual a gente cobra os milionários de fazerem por quem não tem. Então, todos nós podemos, na medida do nosso possível, fazer alguma coisa. Então, essas pessoas que são voluntárias da MOA são pessoas geralmente que tinham algum problema de saúde, né, algum problema financeiro, algum problema de conflito, e resolveram esses problemas usando as técnicas que Okada ensina. Então, por gratidão, essas pessoas, então, oferecem parte do seu tempo, geralmente são pessoas que têm suas profissões, seus afazeres domésticos, têm sua família, mas tiram parte do seu tempo para atender outras pessoas que também têm problema. Então, é uma forma de fazer a corrente do bem, né? Tem até um livro, um filme dos anos 90, Corrente do Bem, muito bonito o filme. Então, a ideia é essa, é movimentar essa corrente do bem. Tá? Então, o trabalho de todo voluntário do MOA
se pressupõe nesse princípio, que inclusive Okada ensinou, né? Ensinou a ser útil às pessoas. Então, qualquer um, né, um estudante, ele pode ser útil, um trabalhador braçal pode ser útil, um trabalhador intelectual pode ser útil, qualquer pessoa pode ser útil a outra pessoa. Então, inclusive, isso faz parte do método de saúde Okada, que é muito interessante, que ele diz que quando você faz alguma ação para outra pessoa, essa pessoa tem gratidão, ele trabalha muito em termos de energia, né? Igual a física fala, em termos de energia, Okada seguia essa linha da física teórica, né, acreditar que tudo é energia. Então, quando a pessoa te agradece, ele acredita que você recebe energia positiva, que isso melhora a vibração dos átomos, dos elétrons do seu corpo, né, falando a nível eletrônico, melhora os elétrons, a vibração dos elétrons do seu corpo te leva a um estado de saúde maior. Então, é bem interessante, né? Okada fala, por exemplo, que o pensamento é a menor das partículas. Então, aí, pessoas que acreditam no pensamento positivo, o Okada ele deu uma abordagem bem interessante para isso. Então, você manter a mente pensando em coisas boas, né, desejando coisas boas para as pessoas, isso reflete no seu corpo, segundo Okada, e você vai para um estado de saúde melhor. Tá bom? O contrário também ocorre, né? A gente vai evitar ficar pensando bobagem, desejando mal, fazendo mal. E é bem interessante que essa abordagem não é religiosa, né? Okada se denominava um cientista bem avançado para a época dele, né? Ele faleceu em fevereiro de 55. Então veja que até hoje, eu particularmente acho bem avançadas as ideias dele, bem interessantes, né? Uma ciência de vanguarda. Bom, vamos continuar aqui. Recuperação da saúde com base na natureza, porque na verdade a natureza é uma forma de belo. Eu já li pesquisas, lá no Japão, por exemplo, eles têm um hábito de caminhar nas florestas, né? Então, eu já li que quando a pessoa caminha na floresta, em primeiro lugar, tem uma sensação de tranquilidade muito grande. Isso já atua no cérebro da pessoa, causando uma sensação de tranquilidade que gera uma sensação de bem-estar. Por outro lado, também, essa pesquisa que eu li falava que a floresta libera substâncias químicas, inclusive, e que nós respiramos essas substâncias, então que isso daí melhora efetivamente nossa saúde, como se fossem remédios naturais. Está bem interessante isso daí. E, no meu caso, né, que floresta não é muito meu desejo, não. Eu gosto muito de praia, mas tem também, para quem gosta mais de praia, assim como eu, também não fique triste, porque na praia também existem pesquisas que dizem que quando você vai à praia, você melhora a tua qualidade de saúde. Por quê? Porque quando você olha para o mar, né, lá no horizonte, você olha para o horizonte no mar, dá a mesma sensação de tranquilidade de quando você está na floresta também, né, aquele relaxamento mental, o que ajuda a teu organismo produzir substâncias que lhe fazem bem. Tá? Também quando você está na praia, você respira, né, compostos que a gente chama comumente de maresia, né, e esses íons que estão dispersos na água, né, eles no organismo geralmente eles fazem bem. Então também é um aspecto positivo de se frequentar a praia, né? Então a natureza ela tem essa propriedade de nos causar uma melhora da saúde. E tanto um passeio, não vou falar floresta, aqui não tem floresta, nós temos parques, né? Tem lá o Parque da Cidade, lá para o lado da Serra. Aqui em Vitória nós temos Parque Pedra da Cebola, né? E outros lugares mais aí, lá em Vila Velha, Morro do Moreno. Né? Então você tem locais que você pode passear e com isso, sem custo, melhorar a tua saúde, tá? Bom, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação aí, boa noite, ela está aí presente, pode colocar, tá, no chat aí que a gente lê, tá bom? Pode participar à vontade. E como sempre, lá o grupo de WhatsApp também é aberto a perguntas e debates, tá bom? Então aqui, tá, vocês estão conseguindo ver, deixa eu diminuir um pouco aqui para ampliar mais. Não amplia, só aproxima mais. Então, vou deixar aqui mesmo. Bom, aqui então tem crianças fazendo plantio natural, né? Colocando a mão na massa, a mão na terra, tá certo? Então,
vivificando com a natureza, por tudo que eu falei. Aqui também, mesma coisa, aqui fazendo oficinas florais, né, dentro das atividades que a MOA incentiva e desenvolve. Aqui no estado mesmo, já participamos, né, na Pedra da Cebola, do Dia do Meio Ambiente, com oficinas de arranjos florais, né, já fizemos horta, participamos de projeto de horta comunitária na Pedra da Cebola, aqui no meu prédio mesmo, nós fizemos uma horta comunitária. Então, você estar trabalhando com a natureza, você estar comendo um produto mais saudável, você trabalhando a socialização com as pessoas. Então, aqui são projetos onde as escolas também fazem a mesma coisa. A gente chama saúde integrativa, né? Que você usar meios não tradicionais para se melhorar a qualidade da tua saúde. Então, aqui, ó, Belo, né? Jardins, com a MOA Okada, todas as construções dele, não sei se vocês lembram, como eu mostrei já, Atami, Hakone, Kyoto, são jardins. Então, você tem grandes áreas verdes, né? E isso aí é o contato com o Belo. Então, tem agricultura natural, como eu falei também, tem clínicas de bioenergia nesses 3 lugares que o Okada criou. Então, isso é uma coisa bem avançada, né, em termos de saúde. A ideia de Okada era construir uma clínica integrativa em cada cidade do mundo. Então, com isso daí, você, segundo ele, reduziria-se quase zero, praticamente zero, o problema de doença, né? Infelizmente, ele faleceu antes de conseguir fazer isso. Nós, que conhecemos a teoria dele, aceitamos e acreditamos, não conseguimos também fazer isso em sua totalidade, mas conseguimos aí ter resultado de melhora de saúde, de índice de saúde muito alto, né, nas regiões onde tem atendimento MOA, em relação aos locais que não tem, né? Obviamente, tudo é comparativo. Tá bom? Então, aqui, a oficina, né? Mais uma vez, das crianças, oficinas florais, muitos jardins. Um detalhe é que no meio educacional, antigamente, se valorizavam locais com amplas áreas verdes nas escolas, né? No próprio IFES, diminuiu bastante, né, a área verde por causa das construções de salas que foram ocorrendo ao longo do tempo. Mas ainda é um lugar que eu agradeço muito de poder trabalhar, porque ainda temos árvores, né, dentro da nossa instituição. Então, locais que você pode parar e apreciar, sentar embaixo, aproveitar a sombra delas, né? Ainda temos. Era muito maior, né? Já se construiu a questão do desenvolvimento das cidades diminuiu bastante o espaço que as escolas têm. Então, hoje, por exemplo, uma escola igual o IFES é impensável de você ter. A ideia o metro quadrado ficou muito caro na Grande Vitória. Então, você hoje construir escola com jardins amplos é uma coisa assim. Com jardim já é difícil, quanto mais com jardim amplo. A ideia é tornar horizontal, né? Construir prédios até para diminuir o terreno que se usa. Então, é um privilégio para nós que estamos lá no IFES ter aquela área imensa ainda, com direito a campo de futebol, com direito à piscina, quadra, né? E além disso, essa parte verde que nós temos ainda, tá bom? Então, Maria Horta, ali na Praia do Canto, também não tem essa área verde, mas é uma escola que tem um tamanho que hoje seria impossível construir. Tá? Então, essas escolas antigas ainda mantêm, parece polivalente, tem uma área boa. Eu nunca entrei no polivalente, mas parece ser uma escola grande, né? Os polivalentes, que era um projeto bem interessante também da década de 70, né? Mas hoje a especulação, né, imobiliária, o valor do metro quadrado sabota essas ideias que eu acho muito bacana, que existiram no passado, de escolas onde você tivesse uma harmonização com a natureza. Então, de novo, crianças aqui, né, participando de oficinas nas clínicas MOA, porque na clínica MOA tem também jardins, geralmente tem jardins associados, né? O CADA fazia isso, como eu falei. E as pessoas podem visitar essas clínicas, passar pelo tratamento da MOA, tá bom? O custo bem acessível, aí depende do valor de cada região que você morar. Esse dia que se passa é bem acessível. Eu falo que eu já fui, né, a São Paulo,
e lá foi bem acessível que eu paguei de almoço, com alimentação natural, para receber bioenergia, para fazer as oficinas lá, foi um valor bem acessível. Vale muito a pena, é um lugar lindo, tem inclusive plantações lá de banana, mexerica, além dessa área, né, toda vez, obviamente, tem essas plantações aí. Então, é um local que vale muito a pena, muito bonito. Tem Mairim, interior de São Paulo. Eu tirei para visitar uma vez, não conhecia, gostei e resolvi me associar a MOA. Já fui outras vezes lá para estudos e passear com minha família, né? Então, é um local vale bem a pena. Aqui em Vitória também nós desenvolvemos atividade, mas ainda não temos um lugar tão lindo como lá. Aqui, Escola Superior do Método de Agricultura Natural. No Japão, tem uma faculdade de agricultura natural que é fantástica, tá bom? Lá, para vocês terem uma ideia, tem uma plantação de uva que nunca recebeu pesticida ou agrotóxico. Eu não tive, felizmente, a oportunidade de comer a uva lá, não lembro. Quando eu fui, acho que eu não comi a uva de lá, não, mas deve ser uma delícia. Não minto, comi sim, é muito boa. Não na hora lá, mas depois eu comi, um sabor, assim, fantástico. E além, né, porque o que tem casca fina, gente, recebe muito pesticida, porque é fácil de receber ataque de pragas, tá bom? E lá, eles com métodos naturais, eles não usam pesticida e lá já vai há 70 anos que eles plantam sem usar pesticida. Então, assim, fantástico. Você pega assim um vergalhão de aço e coloca no chão, ele vai afundando, de tão fofo que é a terra onde eles plantam. Tem também criação de gado, né? Produção de leite, tudo sem usar uma química nociva, né? Sem usar pesticidas, sem usar fungicida, esse tipo de coisa. Então, está aqui, exemplo de plantação natural, segundo a técnica que o Okada disse, então eles cobrem, né, os frutos para que pássaros não ataquem. As pragas geralmente não atacam porque é um solo limpo, então só dá praga onde tem sujeira. Aqui o Instituto, né, o Atami, né, quer dizer, acima de Atami. Esse instituto aqui é uma clínica de tratamento, né, integrativo e, nossa, mas parece um hotel, tanto é que eu tive a oportunidade de ficar hospedado aí, e, inclusive, eu estudei, né, fui lá para estudar, e depois eu teve um happy hour, né, o meu amigo Alexandre Cruz apareceu lá, ele mora no Japão, né, eu o conheci aqui em Vitória, Espírito Santo, mas ele foi para o Japão trabalhar, e ele até que me indicou a MOA, ele conheceu no Japão, né? E falou que aqui no Brasil tinha, enfim. E aí eu fui lá para estudar e ele foi, pô, devo encontrar com você. E ele foi mesmo, tirou um dia para passar lá comigo. E chegou à noite, ele, trouxe aqui para o brasileiro dar logo o jeito, né? O japonês não é muito chegado nisso, não. O japonês é fanático no trabalho. Mas ele pegou e tinha levado lá cerveja, aperitivo, levou caixas e caixas de comida e bebida. E lá, nessa clínica, existe alojamento, eu fiquei hospedado lá, dormi lá, né? E tem também salas de reunião. Então, esse meu amigo Alexandre, ele selecionou uma sala de reunião, quando eu cheguei lá, está comida, bebida. Aí nós ficamos conversando lá, tinha anos que eu não via, desde que ele saiu aqui do Brasil, só conversava por aplicativo, e foi muito agradável, foi muito legal. Tá? Além da vista, né, maravilhosa na parte superior. E tem a clínica e tem também essa faculdade de agricultura natural. Né? Então, você tem aí o conjunto do tratamento do Okada, assim como é o objetivo das clínicas. É o tratamento por bioenergia, arte e cultura, alimentação natural, tá bom? Então, isso é tudo em conjunto, tá bom? Medicina integrativa, né? Bioenergia também. Essa clínica faz tratamento de pessoas, tem um médico lá responsável, tem algumas enfermeiras, e pessoas ficam hospedadas para fazer o tratamento com bioenergia, com alimentação natural, com tudo isso que eu falei. Tá? Tem um acompanhamento do médico formado pela medicina tradicional e também pelo método Okada. Então, trata as pessoas pelo método Okada. Então,
Então, está aqui mais exemplo, né, de arte e cultura, com criança, com pessoas de idade, tá bom? Pessoas de aqui, alimentação natural, tá? Então, tudo isso é desenvolvido. E o método Saúde Ocado envolve tudo isso, além da prática de virtude, da prática do altruísmo, tá? Como eu falei com vocês. Então, além disso tudo, o Okada fala para você levar coisas boas para outras pessoas, que a energia retorna para você. Então, eu trabalho muito com essa questão de energia positiva ou energia negativa. É simples, o que faz bem, o que é agradável é energia positiva. O que faz sentir bem, o que é agradável para você. Tá bom? Isso em condições normais, né? Tem gente que destoa do senso comum e tem prazer em fazer mal, enfim, fazer coisas ruins, né? Mas no senso comum, quando você faz alguma coisa que agrada as pessoas, isso traz uma energia positiva para você. Aqui, Zuisen-kyo, na Ryoin, seria um hospital um hospital diferente, seria um hospital, como é que seria a tradução? Hospital da saúde, em vez de ser hospital da doença. Seria mais ou menos isso daí, a tradução em japonês, tá certo? E o Zuisen-kyo é um dos protótipos, né, de Okada, dos 3 principais do Japão. Isso aí expandiu, aí está aqui Estados Unidos, Argentina, como eu falei com vocês, né? Havaí, bem moderno esse aqui do Havaí, bem legal. Tem nas redes sociais, eu sigo do Havaí, Portugal, tem também, Peru, Argentina, eu sigo a Argentina também. Tem uns 3 shows na Argentina, eu os sigo nas redes sociais, bem interessante. Tá? Como eu falei, em São Paulo também nós temos em Mairink e em Rioim, e em algumas cidades como Recife, aqui também tem, tá, clínica, né, integrativa. Aqui em Vitória fazemos trabalhos, mas não temos um local específico, né, igual nesses lugares. Rio de Janeiro tem uma clínica muito bonita em Copacabana, tá? E por aí vai. Em outros lugares do Brasil nós temos clínicas. Aqui em São Paulo, né, aqui é o prédio principal, como eu falei, tem plantações, tem salas de reuniões, né? Também tem um outro anexo, tem a cozinha, enfim. Aqui é o prédio principal com alojamento e clínica. Então aqui tem clínica e tem alojamento no segundo andar. Aqui nós vimos, né? Atami, Museu de Atami. Aqui agricultura natural, principalmente Hakone, lá no Japão, né? Mairin que tem, lá aquela clínica Aquatami também tem agricultura natural, né? Centro de Ciência e Saúde, MOA. Então aqui, experimentos do Japão. Alguns deles já mostrei para vocês como um museu, né? Que Okada, naquele texto, lembra? Ele falou, olha, as obras de arte de alto nível, as obras-primas, né, que a gente fala, isso fica na mão de pessoas ricas. Então, Okada, que também foi um homem que saiu da pobreza, assim como todos que eu citei aí como referência, ele foi bem pobre mesmo, ele morava em favela e chegou a ser o mais rico do Japão, quebrou, perdeu tudo na quebra da Bolsa de 29, se recuperou e voltou a ser um dos mais ricos do mundo. Então é um exemplo 2 vezes de sucesso, né? Conseguiu 2 vezes o sucesso. E a segunda ele manteve até o falecimento, ele era um homem muito rico, mas ele usou a fortuna dele para gerar também bem-estar para as pessoas, inclusive, né, montando um museu, 2 museus de arte, um em vida, né, esse daqui foi construído depois, em Hakone ele fez em vida, e 30 anos mais ou menos do falecimento dele, os discípulos dele finalizaram o projeto dele de construir esse museu em Atami, tá? Além do quanto ele investiu em abrir clínicas, enquanto ele investiu em produção de alimentos naturais. Tá certo? Então, Okada ele fez aquilo que ele falava, né? Devolver parte do que recebeu à humanidade. Então, aqui, Instituto Geral de Ciências do Meio Ambiente, o Internacional Comercial. A MOA vende produtos lá no Japão
de shampoos menos agressivos, sabonetes menos agressivos, tem agência de viagem, é uma potência em termos comerciais, sempre com essa visão de fornecer produtos melhores para as pessoas, inclusive com alimentos, né, naturais. Vocês estão vendo aqui, está cheio de alimentos. Esses alimentos eles produzem e vendem para a sociedade. Aqui, como eu falei, a agência de viagem, né? Então, viagem é uma forma de belo. O Orcada ele incentivava, tá bom? E assim como já falei com vocês lá em Atami, poderia ter apresentações de teatro, né? Não sei se vocês lembram que tem um museu de belas artes, então está o Belo, então, tinha um auditório lá para apresentação de teatro, ou até de cinema, porque na época o cinema era bem iniciante, né? Quando ele fez lá o teatro, mas poderia colocar para projeção de cinema também. Ele colocou para teatro, apresentações teatrais, shows, né? E anexo o Palácio de Cristal em Atami, não sei se vocês lembram, que eu mostrei para vocês, com a vista maravilhosa da Baía de Sagami, né? E você com um piano, você podia ouvir música, fazer um happy hour lá, tá certo? Então, e o museu era próximo também. E um detalhe, no alojamento MOA em Atami, até hoje tem quadros de pintores famosos, como Monet, né? Então, você fica hospedado lá com vista para a Bahia, uma coisa linda, né? Atami é uma cidade turística, como eu falei para vocês, de mar, assim como Hakone, montanha, né? E vocês ainda têm obras de alto nível ainda nas paredes do hotel. Então, isso Okada, ele pregava que você vivesse a arte em sua totalidade, o dia a dia, no seu dia a dia, que fosse 24 horas vivendo nesse ambiente de boa alimentação, arte e cultura, boas palavras, boas ações. Ele era muito brincalhão, ele gostava de contar piada, não deixar as pessoas alegres, ter um ambiente de alegria. Ele sempre bem-humorado, até às vezes para dar esporro, né, chamar a atenção da pessoa, muitas vezes ele usava humor, né? Então era uma pessoa muito agradável, segundo quem conviveu com ele, né? Eu não tive privilégio de conviver, mas do que a gente lê e conversa com pessoas, né, mais antigas, ele era muito agradável, ele prezava muito por isso aí. Ele, quando ele era empresário, por exemplo, ele pagava para os funcionários dele ir para o cinema, né? Porque ele teve uma loja. Na primeira vez que ele foi milionário, ele ficou com objetos, bijuterias, né? Artesanato. Ele era um empresário muito visionário, fazia pesca, que é um gosto popular, ele ganhou muito dinheiro. E quando ele tinha a loja dele, ele chegava para os funcionários, tem um filme novo aí que chegou, muito bom, toma aí. Ele dava o dinheiro para o funcionário e assistir o filme, né? E, assim, outras coisas mais, que não cabe falar, mas ele foi um empresário bem à frente do seu tempo, onde muitas vezes o gerente da loja dele ganhava mais do que ele mesmo, que era dono. Ele dava participação no lucro, né, para os empregados, coisa bem avançada. Ele criou uma previdência particular, bem assim, rudimentar, mas não tinha previdência social do Estado, então ele mesmo financiou para os funcionários que ficavam doentes. Então, dizem os livros que nenhum funcionário queria não trabalhar com ele, além de ser uma pessoa muito agradável, muito humilde, né, de fácil trato, né? Então ele faz isso. Eu fiquei imaginando, ele chega lá, gente, tem um filme novo, está aqui, tá aqui, dinheiro para vocês pagarem a entrada lá, vamos lá assistir, que ele é muito bom. Então, ele assistia também, né, a filme, peças teatrais, ele fazia encontros com outras pessoas, eles faziam um tipo de poesia, né, que tem no Japão, que é humorística, e ele chorava de rir, o pessoal recitando essas poesias, enfim. É um homem que a ideia dele é viver no dia a dia, não é só uma vez na vida, outra na morte, você assistir uma peça, ou assistir um bom filme, ou ouvir uma boa música, não, tá bom? Então isso aí é uma coisa que eu acho bem interessante do que ele fez em vida. Acho que aqui acabaram os slides aqui, né? Tive que diminuir, porque aqui é a apresentação. Na verdade, essa apresentação é do Sr. Benedito, né? Eu comecei a falar aqui enquanto ele não chega. E, bom, então, para o primeiro momento, para falar da MOA, é isso aí. Tá? Então, MOA é uma ONG internacional, né? A sede dela é no Japão, e ela difunde para o mundo
uma saúde mais ampla, né? Uma forma de se obter a saúde de uma forma mais ampla. Que, sim, exercícios físicos são importantes, que você já aprendeu na escola, sim, a alimentação mais natural, né? O que é mais natural? Quanto mais produto próximo do que você tira da natureza, mais nutritivo e mais saudável é esse alimento. Tá? Então, o Okada, ele trabalha muito com isso aí, assim como, de certa forma, você deve ter aprendido na escola, né? E, além disso, ele vem com a bioenergia como forma de se tratar, né, de se melhorar a saúde, de se tratar até a doença, e a forma também de usar a arte e a cultura como formas de você também alcançar um nível de saúde superior, tá bom? Então, basicamente, esse daí é o trabalho da MOA. E é um trabalho que pouco difundido, por isso até que eu gosto de falar nele. Por quê? Porque do jeito que está construída a sociedade, ela não se interessa em trabalhar a saúde, tá bom? Eles estão preocupados mais em trabalhar a doença, porque você fica refém, né? Então, esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês aí é muito interessante falar, né? Porque se você, quanto mais você fica doente, mais você consome medicamento e paga consulta médica, tá certo? Então, no geral, né, para quem vende medicamento, para quem fabrica vacina, isso não é interessante você ter realmente saúde, né, porque você não consome o que eles produzem, tá certo? E os médicos são para essa linha aí, até porque muitos deles ganham dinheiro receitando medicamento. Eu comecei a assistir ontem um filme bem interessante que é baseado no caso real de uma farmacêutica, tá? Ah, cara, eu sou ruim de nome aí, mas é dor alguma coisa. Muito bom o filme, eu assisti metade, né? Ontem eu vou acabar assistindo metade de hoje do filme. Eu ia ficar tarde para acabar de assistir, eu fui dormir. Mas eu vou acabar hoje de assistir e fala exatamente sobre isso, né? De quanto rola de dinheiro, né? Então não é só na indústria médica, não estou também para criticá-los, não. Onde tem dinheiro, o ser humano é egoísta por natureza. Então ele faz praticamente tudo para poder obter lucro, né? E a saúde não é diferente. Então, claro que existem médicos éticos e sérios, né? Mas eles são seres humanos como outros quaisquer. Então, assim como a gente vê na sociedade, a grande maioria está pensando só em ter lucro, em ganhar dinheiro, não em resolver o problema da saúde. É mais ou menos igual a questão da pobreza, né? E quantas pessoas aí, quantos políticos dizem que vão acabar com a pobreza, ela nunca acabou, né? Porque, na verdade, ninguém quer acabar com a pobreza. Se você acaba com a pobreza, você acaba com o poder de voto que você recebe dizendo que vai acabar com a pobreza. Então, é basicamente isso daí. Então, por isso que não se fala muito nesse trabalho. Ninguém, como eu falei, quer realmente acabar com o problema da doença, né? Então, poucas pessoas, vou falar assim, né, para ser justo, raras pessoas realmente querem acabar com o problema da doença, né? Então, isso aí entre quem domina o poder hoje, a ideia é você ficar sempre submisso a consumir produtos da indústria farmacêutica. Por isso que eu acho tão interessante esse trabalho. O Okada, lá nos anos 30, já passou essa dificuldade, anos 30, anos 40, quando ele começou os trabalhos dele. E não mudou nada, não, infelizmente. Tá certo? Bom, alguma pergunta aí? Deixa eu afastar aqui para ver se. Acho que saiu todo mundo aí. Bom, então, queria tirar dúvidas aí. Ficamos por aí, então, tá? E depois eu coloco lá na pergunta para vocês aí, tá bom? No site. Grande abraço aí para vocês. Até semana que vem, nosso último encontro.